Agora são 8h14 e nós vamos conversar com o professor de Economia da Universidade Federal do ABC e da Unicamp, Márcio Postman. Bom dia, Márcio. Bom dia, satisfação falar contigo e com todos que estão nos acompanhando. Satisfação é nossa. Márcio, o número de famílias em situação de extrema pobreza inscritas no CadÚnico saltou 11,8% em 2022. Os dados foram divulgados em maio e mostram que em fevereiro deste ano, a última atualização de dados, pelo menos no site do Ministério, 17 milhões e meio de famílias brasileiras viviam com renda per capita mensal de até R$ 105. Esse é um dos indicativos da nossa crise econômica e que também se transformou numa crise social e também ilustra na prática a inação do governo em relação a esse problema, Márcio? É inexorável que um país que não consegue crescer, ativar o sistema produtivo, elevar o nível de emprego, convive agora com inflação que vai corroendo a renda das famílias. E, portanto, o resultado é um empobrecimento generalizado e o aumento das famílias que não conseguem ter o mínimo do ponto de vista da sobrevivência, né? Então, a elevação da miséria, da pobreza, revela, de certa forma, a incapacidade do governo enfrentar essa situação. Mesmo o programa de transferência de renda, como foi feita de uma forma talvez equivocada, pois o Brasil tem uma experiência já constituída ao longo do tempo e reconhecida internacionalmente de como enfrentar famílias que estão com dificuldades financeiras, né? Nós percebemos que a inovação que foi feita, aprovada no ano passado pelo atual governo, não está respondendo aos problemas sérios do encarecimento da vida e da ampliação de famílias que necessitam de ajuda, pois não têm emprego, não encontram, digamos, alternativas a isso. E, lamentavelmente, nós estamos diante de um ano decisivo para o país, que é o ano eleitoral, e o próprio governo ameaça com novidades, que seria justamente esse decreto de calamidade, para liberar o gasto público com um fim, me parece, eleitoral, sem ter uma política estruturada para enfrentar o problema da pobreza que vem crescendo no Brasil, como você bem destacou. Agora, em relação a esse ponto que você aborda, Márcio, nós tivemos a substituição do Bolsa Família, um programa estruturado há muito tempo, com condicionantes de acesso à saúde, educação, assistência social, por um outro programa que é o Auxílio Brasil, que não contempla vários aspectos que contemplava ali o Bolsa Família. Além disso, nós tivemos cortes em áreas importantes do governo. Isso mostra bem que existe um desmonte em curso das políticas sociais no Brasil, Márcio? Me parece que nós estamos já numa trajetória que foi conhecida pelos brasileiros que viveram na virada do século XIX, início do século XX, que era uma espécie de clientelismo, ou seja, a construção de clientelas pelos governos que passam a usar essas clientelas com objetivo fundamentalmente eleitoral. Não tem por objetivo a superação, no caso da pobreza, da emancipação social, porque isso é feito com políticas estruturantes, políticas que garantem temporariamente alguma renda, mas que se encaminham para a possibilidade do crescimento econômico, do emprego, para que as pessoas possam caminhar com suas próprias pernas e deixar de depender do próprio Estado. Quer dizer, o desmonte de políticas que anteriormente tinha essa finalidade estruturadora, superadora da pobreza, indica justamente um forte apelo ao antigo clientelismo, né, ao mandonismo, que faz com que, inclusive, o próprio governo e o parlamento, em grande medida, operem com um orçamento secreto, né, que a sociedade não sabe para quem está sendo beneficiada. Então, essa combinação do clientelismo com o mandonismo vai mudando o perfil da política brasileira e tornando a pobreza, a miséria, um instrumento de manipulação de massas em prol da perpetuação de determinados governos. Me parece, essa é uma questão muito importante quando a gente analisa, inclusive, os efeitos da destruição de políticas públicas importantes, como era o Bolsa Família, em troca de algo que não está estruturado no tempo e que já tem um prazo para se encerrar praticamente ao final das eleições desse ano.
E, Márcio, quando você fala dessa questão da autonomização das pessoas que participam de programas sociais, isso era algo que era cobrado muito ali no Bolsa Família, né? A chamada porta de saída. Depois, o programa foi sendo ainda mais aprimorado, conectado com outras políticas, por exemplo, de apoio à agricultura familiar, também de iniciativas dentro do âmbito da economia solidária. Só que isso tudo acabou sendo desfeito, né? Inclusive, várias dessas políticas hoje têm orçamentos mínimos de aplicação. É necessário retomar esse tipo de esforço intersetorial justamente para se achar essa chamada porta de saída de programas sociais, Márcio? De fato, o foco da experiência anterior do Brasil era de romper com o ciclo estrutural da pobreza que fazia com que os filhos dos pobres continuavam sendo pobres porque originariamente eles vinham dessa circunstância. E enfrentar esse ciclo estrutural da pobreza significava justamente oferecer às crianças, aos jovens, não é, oportunidades através da educação, através da elevação da qualidade de vida, a saúde, o esporte, ou seja, oportunidades que, infelizmente, as famílias pobres não tinham. Por isso é importante políticas que vão além da questão da renda, que dizem respeito à saúde, à educação, ao lazer, ao transporte, ou seja, um conjunto articulado e integrado de políticas que abriam um horizonte maior, não é? Se a gente fala, por exemplo, das cotas de acesso à educação superior, tudo isso estava articulado, estruturado numa visão de que é possível enfrentar a pobreza e abrir um novo horizonte emancipatório de autonomização. Obviamente que isso não se faz do dia para a noite, requer, na verdade, uma trajetória que perpassa um governo, sejam, portanto, políticas de Estado. Infelizmente, isso foi interrompido e o que nós estamos vendo são políticas de natureza governamental que têm mais por objetivo eleitoral do que qualquer outra medida estruturante. Penso, sim, que é preciso retomar políticas anteriores, políticas de Estado, políticas que dialoguem com o futuro e não com a realidade que vivemos hoje, que é uma espécie de cancelamento do futuro. Não se fala sobre como será o Brasil daqui 1, 2, 3 anos, porque não há nada que estruture, do ponto de vista da sociedade, caminhos que não sejam, basicamente, para quem já está beneficiado ou privilegiado por uma situação melhor, do ponto de vista de segmentos que, historicamente, inclusive, foram privilegiados, não é? Que são setores poderosos. Agora, para o conjunto da população, isso é uma grande carência, precisa ser, a meu modo de ver, retomado, pois, do contrário, dificilmente nós teremos saídas estruturadoras, emancipatórias para uma parte da população muito grande que vem crescendo, infelizmente, porque não tem emprego, porque não tem política pública que estruture. Né? Veja, um fato marcante, desde 1990, não é? Foi anunciado agora que reduziu o número de estudantes do ensino superior. Isso é profundamente trágico para um país que sabe que a revolução informacional, tecnológica, exigem brasileiros cada vez mais capacitados, qualificados. Quando você rompe essa trajetória, infelizmente não sobra muita coisa para imaginar um futuro melhor. Agora, Márcio, você mencionou também a questão de um eventual decreto de calamidade para bancar subsídio a preço de combustíveis. E a gente sabe que boa parte, na verdade, a maior parte desse aumento que nós tivemos é culpa justamente da política adotada no governo Temer e mantida pelo governo Bolsonaro de paridade com preços internacionais do petróleo. Na prática, quando o governo faz isso, ele está buscando uma solução que pode trazer outros problemas, ainda mais problemas, inclusive para o eventual futuro governo, sendo que esse problema, em parte ou em boa parte, inclusive, foi ele mesmo que criou? De fato, o governo, e podemos também colocar junto a própria postura do Banco Central, né, de defender subsídios a produtos como combustível e outros, né, ou mesmo a medida que está sendo aventada, esse decreto de calamidade que abriria a possibilidade, portanto, do governo compensar os aumentos com subsídios, com gastos, não é? É uma indicação inequívoca, a meu modo de ver, de que o governo não está interessado em atuar nas causas, as causas que promovem a alta do custo de vida, uma vez que é o próprio governo que autoriza a elevação do preço do combustível, que autoriza a elevação do preço da energia, que autoriza agora a elevação do preço dos planos de saúde, ou seja, é o governo que promove a inflação
E sem enfrentar essa causa da promoção da inflação, o governo requer, por outro lado, atuar sobre as consequências. Já que ele promove a inflação, agora, então, atuaria sobre as consequências, que seria justamente liberar o gasto público, desorganizar ainda mais as finanças públicas, gerando problemas que viriam na sequência, porque fundamental seria, não, na verdade, evitar essas elevações tais quais estão ocorrendo, e são frutos justamente, no caso dos combustíveis, frutos das decisões, não é, de valorizar aqueles que têm ações, os acionistas da Petrobras, e com isso permite que grandes dividendos sejam compartilhados, né, com os acionistas. Basta dizer que a Petrobras é a empresa petrolífera que no mundo tem tido os melhores resultados do ponto de vista de sua lucratividade, mas arrochando a população com preços exorbitantes dos combustíveis. Então, os lucros no Brasil, não é, são lucros arcaicos, lucros que, na verdade, estão inconvenientemente atuando contra a população. Isso é perceptível também num outro setor, que é o ramo financeiro. Bancos vêm tendo lucros exorbitantes num país que não cresce economicamente, num país que vê, infelizmente, ampliar a pobreza. Nós estamos diante de uma polarização muito grande entre ricos e pobres no Brasil, e é preciso enfrentar com outras ações que não sejam essas, que são meramente artificiais e voltadas para a questão eleitoral. Márcio, você citou a atuação do Banco Central, e um próximo governo que não seja o de Jair Bolsonaro vai ter que lidar com um presidente dessa instituição, no caso Roberto Campos Neto, que tem mandato até 31 de dezembro de 2024. Quer dizer, praticamente meio mandato com um presidente que não foi escolhido por esse novo governo. Temos também alguns mandatos importantes de presidentes de agências regulatórias que vão até além disso, né, até 2025. Como é que você avalia que vai ser o trabalho de um novo governo que tem uma orientação, por exemplo, de implementar políticas anticíclicas nessa relação com o Banco Central e também com agências que não comungam da mesma ideia que possa ter esse eventual governo? Márcio. Entendo que o que aconteceu no Banco Central, né, de ter sido tornado independente do Brasil, ou seja, a direção do Banco Central, ela não depende de voto. E isso tem crescido muito em outras instituições, como as agências de regulação, né, que são todas, na verdade, produtos de uma opção neoliberal, né, de retirar da política, de retirar do povo a possibilidade de escolher melhor os seus dirigentes. Então, a política permite que haja, na verdade, mudanças do ponto de vista da orientação administrativa e governamental de maneira geral. No entanto, há instituições, como é o caso do Banco Central, não é, que na verdade, são geridas por tecnocratas que muitas vezes defendem realizações muito mais voltadas a ricos e poderosos, porque não depende do voto. Mas essa é uma realidade que está dada do ponto de vista institucional, e a partir de janeiro do ano que vem, na verdade, se houver resultado favorável a uma visão diferente do que nós temos hoje, esperamos que ocorra isso, é claro, precisará, na verdade, um diálogo muito preciso entre a presidência da República com essas instituições que hoje têm mandato próprio. Seja do ponto de vista de haver uma convergência em relação ao resultado eleitoral e aos interesses, porque seria trágico para o nosso país ter mandatos como nós estamos tendo agora no Brasil, atuando contra o povo, contra os interesses do povo. Entendo que são, na verdade, brasileiros que estão em postos importantes e que saberão se subordinar ao resultado eleitoral e à vontade de um governo que possivelmente ofereça um horizonte diferente que nós temos hoje. Isso passa, na verdade, por alterar a política que o Banco Central hoje vem fazendo no Brasil, que é fundamentalmente a elevação da taxa de juros, que corrói as possibilidades das empresas poderem ter lucros operacionais superiores ao que ganhariam colocando no sistema financeiro. Né? É o rentismo, é a financiarização que faz com que o Brasil fique sufocado, sem possibilidades de que quem produza na atividade econômica, no comércio, na própria agricultura, situações melhores em função do que ocorre hoje no sistema financeiro brasileiro. Márcio, eu queria agradecer a sua participação aqui no nosso Jornal Brasil Atual de hoje. Obrigado e até a próxima.
Até a próxima. Parabéns mais uma vez pelo trabalho realizado. A gente agradece. Conversamos aqui com o professor de Economia da Universidade Federal do ABC e da Unicamp, Márcio Postman. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.